O Agenda Econômica está de volta, conversando sobre as relações comerciais Brasil-Argentina e as consequências das reformas propostas pelo governo Macri. Nosso convidado é o Henrique Salles, da consultoria. Bem, Henrique, nós vamos ouvir um pouquinho o que pensam alguns senadores sobre esse novo momento da Argentina e das relações comerciais Brasil-Argentina para abrir esse bloco. Até bem pouco tempo, eu até defendi aqui no Senado a extinção do Mercosul, justamente pelo jogo de perde-perde que estava esse bloco. Mas com o novo cenário político que se vislumbra na América do Sul, tenho visto como uma luz no fim do túnel, principalmente a eleição do presidente Macri na Argentina, onde surge a possibilidade do Brasil começar acordos que realmente possa resultar em ganho para o Brasil e ganho para o Brasil e ganho para a Argentina também. Ou seja, um acordo de ganha-ganha, acordos bilaterais que possam realmente beneficiar os dois países. O comércio entre o Brasil e a Argentina, ele sempre é muito forte. Quando nós temos a oportunidade de ampliar esse comércio, eu entendo que isso é muito positivo. Principalmente para a economia brasileira, que tem uma produção de grãos muito maior, uma produção agrícola muito maior que o país vizinho. Mas nós estreitarmos o comércio entre Brasil e Argentina, não só entre Brasil e Argentina, mas todo o Mercosul, é muito importante. Bom, a opinião do senador Medeiros mudou radicalmente, né? Ele queria acabar com o Mercosul, agora acredita. Você acha, como ele, que a gente vai entrar num jogo de ganha-ganha? Eu acho que sim. Eu entendo que o Mercosul, composto, Brasil e Argentina são os pilares do Mercosul. Outros membros também muito importantes compõem esse bloco, Paraguai, Uruguai, a própria Venezuela. Outros países também já estão em processo de adesão plena, como membros plenos do bloco. Eu acho que é um jogo de ganha-ganha, uma vez que o bloco Mercosul ele é fundamental para a inserção dos países que compõem esse bloco no mercado internacional mais amplo. Eu me lembro, por exemplo, de uma negociação que já tem sido desenvolvida há quase 2 décadas de acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, em que você percebe que existem muitas dificuldades do investidor europeu e dos líderes europeus de uma maneira geral em aceitarem alguns termos desse acordo, porque entendem que eventualmente não pode ser interessante para o bloco União Europeia um acordo tão próximo com o Mercosul, uma vez que existe a perspectiva da Argentina, que é a segunda maior economia sul-americana, a terceira da América Latina. Ela tendo uma recuperação econômica no médio prazo, isso aumenta o capital político do Mercosul nas negociações internacionais com outros blocos, com outros parceiros importantes dos países sul-americanos. Então é um jogo de ganha-ganha à medida em que você tem, por meio de uma recuperação argentina, a possibilidade de, no Mercosul, ter capital político e econômico suficientes para que acordos comerciais sejam estabelecidos com outros blocos e, consequentemente, a população que faz parte dos países do Mercosul sejam beneficiados. Aqui no Congresso se ouviu em alguns momentos exatamente críticas muito fortes ao Brasil se manter tão aferrado ao Mercosul. Por que o Brasil não rompia com o Mercosul, participava da ALCA, fazia um acordo direto aí com o Transpacífico, fazia acordos diretos. Você acha que esse clima pode mudar agora? Eu entendo que sim. Inclusive, recentemente, no Senado Federal, foi aprovada uma resolução que estabelece a Câmara Parlamentar Brasileiro-Argentina. Quer dizer, é uma Câmara, é uma espécie de um órgão paralelo ao Parlamento, em que se pretende estabelecer mais relações bilaterais entre os parlamentares dos dois países, senadores e deputados, estudos, debates, enfim, uma série de acordos e uma série de contatos justamente visando esse estreitamento, esse entendimento de que a Argentina é fundamental para o mercado brasileiro, para o mercado mais amplo sul-americano. Então eu entendo que essa visão de que a Argentina, a relação comercial com a Argentina e o Mercosul, eventualmente podem ser prejudiciais para o Brasil, essa visão tem mudado. Muitos parlamentares que pensavam de uma forma têm, inclusive, apresentado perspectivas analíticas diferentes, porque exatamente eu percebo que o próprio cenário macroeconômico atual aponta numa outra direção, de mais cooperação, de mais crescimento econômico inclusivo para os membros do Mercosul, para Brasil e Argentina, falando especificamente dessa relação bilateral. O presidente Macri vai enfrentar agora, realmente, a oposição no Congresso argentino, que começou a funcionar agora nesse mês de março, né, que retomou as atividades agora em março. Você acha que ele consegue, algumas medidas ele pôde tomar de ofício, como presidente, mas algumas ele precisa da aprovação do Congresso argentino, que tem a maioria da oposição.
Você acha que ele consegue alguma negociação aí no Congresso para o que ele precisa implementar? Eu entendo que o governo Macri tem uma janela de oportunidade para formar o que se conhece em presidencialismos típicos sul-americanos, que são presidencialismos de coalizão. Você precisa de uma coalizão parlamentar para viabilizar a governabilidade. É o caso brasileiro, é o caso argentino, dentre outros países. E o governo Macri ele tem apresentado progressivo prestígio internacional e interno de muitos dos seus eleitores, no sentido de dar um voto de confiança. Além da própria visita do presidente François Hollande no começo de 2016 à Argentina, eu me lembro também que em março de 2016 o próprio presidente Obama, norte-americano, tem uma visita oficial a Buenos Aires, agendada depois de vários anos sem uma visita oficial de um presidente norte-americano a Buenos Aires para tratar de assuntos bilaterais, Estados Unidos e Argentina. Então, a janela de oportunidade, eu acho que ela existe, na perspectiva de que existe um prestígio, uma expectativa de que essas políticas elas podem ser, de fato, bem-sucedidas. E eu acho que pelo fato de você ter essa expectativa, o governo Macri tem a oportunidade de articular internamente no seu Congresso esse apoio que lhe é necessário para aprovar medidas importantes, além dessas que já foram mencionadas, para que então esse curso de transformação macroeconômica seja viabilizado na perspectiva de médio e longo prazo do próprio mandato dele. Quando a gente fala de Mercosul, o que nos vem à cabeça é sempre a economia. Mas tem uma outra faceta do Mercosul, que é a faceta de intercâmbio de trabalhadores, por exemplo, de intercâmbio cultural, que também gera, né, grandes recursos econômicos. Nessa área de migração, de trânsito de trabalhadores, você acha que pode melhorar agora com a entrada do Macri? Sim. O Macri, antes mesmo da posse dele, semanas antes, ele falou que ele gostaria de dinamizar mais as relações com o Brasil. E eu entendo que a dinamização que o presidente Macri tem buscado por meio da sua política à frente da Casa Rosada é justamente viabilizar mais facilidades de fluxos de bens, serviços, pessoas, fatores de produção que seriam importantes então para essa dinamização. Nesse sentido, eu entendo que o fluxo de pessoas também é uma perspectiva, é uma possibilidade de aumento nesse fluxo, uma vez que, recuperado o mercado argentino de trabalho, pessoas de outros países que têm potencial para colaborarem nesse mercado, eventualmente podem ter interesse sim de migrarem, de estabelecerem negócios também na Argentina. O próprio Brasil, ele já é um país que, além de ser muito importante no comércio com a Argentina, ele tem muito investimento no setor petrolífero, bancário, no próprio setor de construção civil. Então, se isso já é tradicional, com, digamos, um cenário de mudança e de mais dinamismo à política argentina, à economia argentina, eu entendo que esses setores que já são tradicionais de investimento brasileiros na Argentina podem também viabilizar mais trabalhadores, mais investimento, mais capital ao mercado doméstico da Argentina. Que prazo de maturação você acha necessário para mudanças desse tipo serem percebidas pelos cidadãos? Por exemplo, quando é que os argentinos voltam, que sempre foi um capital importante no turismo brasileiro, quando é que você acha que existe um retorno daquela migração turística sazonal de argentinos, principalmente para o sul do Brasil, que era uma fonte econômica importante para a região? Sim, isso já tem sido progressivamente constatado. A própria desvalorização do real em relação ao dólar tornou a compra de bens e serviços no Brasil mais barata para o estrangeiro. Então isso favoreceu a vinda de argentinos, e não só argentinos, uruguaios, paraguaios, enfim, chilenos, outros membros do Mercosul. Pessoas e famílias têm vindo muito ao Brasil, mas eu entendo que à medida que você consegue favorecer o aumento da renda do trabalhador argentino, a recuperação dessa pujança do salário mínimo argentino, e como progressivamente já tem sido constatados indícios, a tendência é que um semestre, em um ano, você já tem um aumento expressivo de turismo, de pessoas que têm inclusive interesse em explorar as potencialidades do Brasil. Eu entendo que já tem sido constatado um aumento pela própria desvalorização do real, por um lado, mas por outro lado, essas medidas de maior valorização do trabalhador que se espera que haja com o aumento da renda, com a pujança econômica argentina de exportação de bens e serviços, você também viabilize, por meio dessa pujança, um fluxo progressivo, crescente de turistas e de pessoas interessadas em usufruir também das possibilidades e ofertas que nós temos aqui no nosso país. Nós falamos no primeiro bloco do fechamento de plantas de fábricas brasileiras na Argentina. O trabalhador médio argentino tem uma escolaridade bem superior à do trabalhador médio brasileiro. Você acha que uma retomada dessa possibilidade de abrir
filiais nos Estados Unidos pode trazer prejuízos, nos Estados Unidos não, na Argentina, pode trazer prejuízos para o trabalhador brasileiro? Eu entendo que não, porque como o comércio bilateral ele é composto basicamente por produtos manufaturados das duas partes, e existem acordos comerciais que garantem esse fluxo, se por um lado a pujança argentina ela tende a aumentar, você tende a ter mais estrutura e mais capacidade produtiva, mais plantas investidas e criadas e desenvolvidas na Argentina. Por outro lado, essa própria pujança também representa um mercado consumidor importante de produtos produzidos no Brasil, fabricados no Brasil. Então, eu não entendo que necessariamente é um jogo de soma zero. Ao contrário, é complementar na medida em que você tem produtos brasileiros produzidos no país que são consumidos com uma certa regularidade, teve um decréscimo recentemente, é verdade, mas que tendem a ter uma demanda crescente nos próximos anos. Eu acho que é complementar e não é um jogo de soma zero, ao contrário. Só para a gente concluir, você falou em manufaturados. Além de carros, a gente consome muito sapato argentino. O que a gente consome de manufaturados deles e eles nossos, para a gente ter uma ideia aí dessa troca? Além de têxteis, né, roupas de uma maneira geral, muitos eletrodomésticos também são consumidos das duas partes. Se a gente tem dificuldade para exportar esses produtos para os mercados europeu e norte-americano, no mercado argentino a gente tem um cliente fiel. E os argentinos têm no Brasil um cliente fiel. Então esses produtos eles tendem a ser valorizados nesse comércio, são produtos importantes para os dois países e que devem ser considerados nas políticas econômicas de Brasília e de Buenos Aires. Henrique, obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Daqui a uns meses a gente volta a conversar para ver se essas perspectivas tão positivas de fato se concretizam. Obrigado, Antônio. Até a próxima. E você, telespectador, nosso muito obrigada. Se quiser mandar o seu comentário, entre em contato conosco pelo 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Se quiser rever este programa ou algum outro da TV Senado, acesse a nossa página senado.leg.br/TV. Nosso muito obrigada e até o próximo Agenda Econômica.